Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Agora no meu estúdio improvisado, que não é o banheiro, agora é a cozinha, né? Para ver se eu consigo fazer num estúdio diferente que não seja o banheiro. O canal Resenha com Magalhães, sempre que possível, vem fazer o resumo da rodada do Brasileirão 2023 Série A, que já teve ali uma movimentação diferente no G4. As configurações estão começando a entrar mais ou menos no eixo do que se imaginava no início do Campeonato Brasileiro. Temos surpresas e surpresas boas, isso é muito agradável, é muito salutar para o futebol brasileiro, para não ficar naquela mesmice, mas as coisas estão se desenhando para não ficar tão diferente assim do que foi os campeonatos passados desde 2018 para cá. Então é sobre o resumo da 10ª rodada do Brasileirão que a gente vai comentar agora, falando dos resultados, a classificação e algum comentário pertinente para essa rodada. Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso... Eu tenho que dar uma olhada para ver se alguém aparece ali. Peço que você curta, compartilhe, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado do compartilhar. E aqui eu vou te dar 3 dicas, vou falar 3 coisas rápidas. Aqui na descrição desse vídeo, no primeiro link, tá? Na descrição desse vídeo, tem um link do WhatsApp para a galera do Zone Play, que é por onde eu assisto os jogos, tanto do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, além de muitos filmes, seriados, minisséries, documentários, shows, tanto em casa quanto pelo celular. Então, para mim funciona e eu estou indicando a vocês, amigos que acompanham o canal Resenha com Magalhães. E tem promoção, você que faz parte de qualquer grupo do canal Resenha com Magalhães, do WhatsApp, você tem direito a uma promoção. Então você vai lá no seu grupo, clica lá no link do Zone Play que está no seu grupo e pergunta qual é a promoção que você tem direito. E uma coisa, galera, vocês que acompanham o canal Resenha com Magalhães, mais da metade das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos, não custa nada, é de graça. Então vai lá, dá uma clicada, se inscreva, não paga nada e você vai ajudar. Só para você ter ideia, das pessoas que assistem o vídeo e não são inscritos, eu já teria passado de 50 mil inscritos. Então vai lá, dá essa moral e ajuda aí o seu amigo Magalhães, beleza? Então vamos lá, galera, deixa eu botar logo a clean aqui para a gente falar sobre os jogos. Só para lembrar, né? Ficaremos aí 10 dias sem jogos do Campeonato Brasileiro, tanto Série A quanto Série C, Série B, vai parar por causa da data FIFA. Ou seja, tivemos jogos até domingo, tá? Dia 11, e só volta no dia 21, tá? Do 6. Então teremos esse tempo aí, muitos jogadores vão descansar, provavelmente todos os times vão dar um tempinho de descansar, alguns 2 dias, outros 3, mas o trabalho vai ter que seguir, porque ainda tem uma temporada toda pela frente, e é bom aproveitar esse tempo livre para ajeitar as coisas que não estão ajeitadas e melhorar as coisas que já estão boas. Então vamos lá. Tivemos Coritiba 0, Santos 0, Coritiba, lanterna do campeonato, jogou em casa contra o Santos, o Coritiba precisa de vitória desesperadamente, mas mais uma vez não conseguiu vencer o Coritiba, e o Santos que está ali rabiando, está mais ou menos, jogo 0 a 0, sinceramente não é um placar que eu ache anormal. Tivemos Bahia 2, Cruzeiro 2, um bom jogo, um jogo animado, tem um vídeo aqui desse jogo aqui no canal,
muitos erros, muitos problemas de finalização, um jogo bem animado, onde o 2-2 não ficou assim tão ruim para o que ficou o jogo. Ficou ruim o resultado para os dois, principalmente para o Bahia, que está próximo à zona do rebaixamento, que teve que cercar os adversários para não entrar na zona do rebaixamento. Mas é um jogo que merecia sim ter um vencedor, mas eu falo sobre esse jogo aqui no canal, tu vai lá dar uma olhada que tu vai ver o que eu falei sobre esse jogo. Então 2-2 também não foi um placar que não podia acontecer. Aconteceu e era bem normal de acontecer, na minha opinião. Corinthians 1, Cuiabá 1. Corinthians está mal. O Vanderlei parece que deu ali uma sobrevida ao time, mas parece que o time não consegue pegar gás, e empatou em casa com o Cuiabá e saiu perdendo do Cuiabá. Complicada a situação do Corinthians, também está lá embaixo, está inclusive atrás do Bahia. Eu não sei nem se o Corinthians entrou aqui na zona de rebaixamento. Não, por pouco não entrou na zona de rebaixamento, por muito pouco não entrou na zona de rebaixamento. Se o Goiás tivesse vencido o Fluminense, o Corinthians entraria na zona de rebaixamento. Deixa eu ver se tem alguém chamado aqui. Não, ainda não. Bom, podemos continuar. Atlético Mineiro 1, Bragantino 1. Atlético Mineiro empatou em casa contra o Bragantino, ficou sem treinador. O Cudê pegou o chapeuzinho e meteu o pé. Tem que se entender aí direito, né? Toda a situação do Atlético Mineiro, que vem passando por um problema financeiro grave que a gente vem falando, não tem muito o que fazer, vai acabar vendendo um dos seus principais jogadores para um arquirrival, os investidores aí pressionando também, ou seja, uma série de problemas no Atlético Mineiro, uma eliminação para o Corinthians, que está mal pra cacete. Então isso tudo foi um conjunto, né, que acabou fazendo o Cudê sair do Atlético Mineiro. O resultado do Atlético Mineiro não foi bom. O Bragantino foi bom, que jogou fora de casa, acabou empatando com um dos postulantes. O Atlético Mineiro, pelo time que tem, você pode considerar postulante ao título de Campeonato Brasileiro. Está lá em cima o Atlético Mineiro, está lá em cima. O Cudê sai, mas deixa o Atlético Mineiro lá em cima. O Atlético Mineiro acho que é o quarto ou quinto colocado, se eu não estiver enganado. E o Bragantino está ali pelo meio da tabela. Um placar para mim que iria dar Galo, mas não achei surpreendente não. Botafogo 2, Fortaleza 0. Botafogo, líder do campeonato, não é um líder balão japonês, não é um líder cavalo paraguaio. O Botafogo é líder por competência. Vai conseguir segurar até o final? Isso aí é outra história. Tem que viver um jogo de cada vez. E é isso que o Botafogo está fazendo e está mantendo a liderança até o prezado momento, com 2 pontos, se eu não estiver enganado, à frente do Palmeiras, que é o segundo colocado, grande resultado. E o Fortaleza não fez uma grande partida, o Botafogo não deixou o Fortaleza jogar. Tem um vídeo sobre esse jogo aqui no canal. América Mineiro 2, Atlético Paranaense 2, o Atlético Paranaense meteu 2-0 e deixou o América Mineiro empatar. O jogo foi em Minas, num campo horroroso, eu não sei qual é o pior campo, se é o Castelão, se é o Mineirão ou se é o Maracanã. Os campos horrorosos, impraticáveis. E o América Mineiro acabou conseguiu um resultadaço, porque estava perdendo de 2-0, estava o jogo praticamente perdido, conseguiu um ponto. Não ajuda muito que continua na zona de abaixamento, mas pelo menos não perdeu, marcou ali um pontinho, já que estava perdendo de 2-0, ter conseguido empatar com o Atlético Paranaense, que é superior. Realmente um bom resultado para o América Mineiro. O Atlético Paranaense, a torcida está reclamando barbaridade do Atlético Paranaense por ter deixado empatar. São Paulo 0, Palmeiras 2. A gente está falando aí de um dos melhores times da América do Sul, que é o Palmeiras. Para mim, ia vencer o São Paulo, porque é mais time do que o São Paulo. Tem um trabalho há mais tempo, tem melhores jogadores. Então, o Palmeiras ter vencido o clássico contra o São Paulo, para mim, mesmo sendo na casa do São Paulo, para mim, muito normal. Tá? A vitória do Palmeiras, nada demais. Internacional 2, Vasco 1, Internacional tentando se recuperar, né? O Internacional fica de altos e baixos, mas conseguiu vencer em casa de 2-1. No início pareceu até que ia dar uma goleada, né? Mas depois o Vasco no segundo tempo deu uma melhorada,
poderia até, de repente, quem sabe, complicar o Internacional, mas não complicou e o Vasco continua lá embaixo, caminhando a passos largos para a Série B. E olha que o Vasco é SAF. O Vasco é SAF. Se essa SAF não meter a mão no bolso para montar um time competitivo, vai cair para a Série B. Tivemos também Flamengo 3, Grêmio 0, um grande jogo. Os dois times jogaram bem. O placar não condiz o que diz o jogo. O placar é acima do que foi o jogo. Se o jogo fosse 3-2, estaria legal. Se fosse 2-1, estaria legal. Mas o 3-0, a impressão que dá que o Flamengo foi muito superior ao Grêmio. E não foi isso. Muito pelo contrário. O Grêmio até teve mais chutes que o Flamengo. Tem um vídeo aqui falando sobre esse jogo. Não é que o Flamengo não merecia vencer, mas o placar em si não diz o que foi o jogo. Mas foi um grande jogo e uma grande vitória do Flamengo, que agora está na terceira colocação. E o Grêmio cai ali para quinto ou sexto colocado. E o último jogo foi Goiás 2, Fluminense 2. O Fluminense abriu o placar. No final do primeiro tempo o Goiás empatou. O Fluminense no segundo tempo fez 2-1. E no final do segundo tempo o Goiás empatou. O Fluminense está no altos e baixos, e esse tempo de 10 dias aí vai ser excelente pro Fluminense. Então, o destaque aqui, para mim, deixa eu dar uma olhada aqui, o destaque dessa rodada, para mim o destaque vai ser, na boa, o Flamengo, que chegou ao G4, e o Botafogo, que continua na liderança. Rodada que tivemos 6 empates e apenas 4 vitórias. Tivemos Botafogo, Flamengo e Palmeiras, que são os 3 primeiros que venceram, e o Internacional, que está no meio da tabela. O restante foi tudo empate e 4 derrotas. Teve 4 vitórias, teve 4 derrotas. Então o destaque para mim foi isso. E a decepção, é óbvio que a decepção é o Vasco da Gama, que é SAF. Uma decepção monstruosa, o Vasco da Gama, que é SAF. Com isso, a classificação deu uma mexida. Temos o Botafogo continua na liderança com 24 pontos, o Palmeiras é o segundo colocado com 22, o Flamengo agora é o terceiro colocado com 19 pontos. Olha o Flamengo encostando, já teve lá na parte de baixo, quase na zona de abaixamento. O Flamengo já é o terceiro colocado, colocando uma certa normalidade no Campeonato Brasileiro. Quarto lugar, Atlético Mineiro com 18, quinto lugar, o Fluminense com 17, sexto colocado, o Grêmio com 17. Na sétima colocação, o Atlético Paranaense com 16, o São Paulo é o oitavo com 15, o Cruzeiro é o nono com 14, o Internacional é o décimo também com 14. Na 11ª colocação, o Fortaleza com 14, na 12ª, o Bragantino também com 14. 13º, o Santos com 13, 14º, o Cuiabá com 12, 15º, o Bahia com 9, também é uma decepção o Bahia. 15ª colocação com 9 pontos. 16º é o Corinthians com 9, outra decepção, é o Corinthians com 9 pontos. 17º o Goiás com 8, 18º América Mineiro com 8, 19º Vasco, super decepção com 6, e na lanterna o Coritiba com 4. Então tá aí o meu resumo, decepções dessa rodada. O Vasco da Gama, não tem como. Ali a gente bate bom, o Flamengo, que ganhou de 3-0 do Grêmio. O Botafogo, que ganhou do Botafogo, do Fortaleza, continua na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas no Campeonato Geral, Bahia, decepção, Corinthians, decepção, Vasco da Gama, decepção. O Internacional eu esperava também um pouquinho mais, esperava um pouco mais do Internacional. E ali na parte de cima, acho que ainda tem algumas coisas ali desencaixadas, mas que eu acho que daqui a pouco, mais umas 4 ou 5 rodadas, eu acho que entra no eixo, completamente no eixo do que é a realidade do futebol brasileiro hoje. No eixo do que é a realidade do futebol brasileiro hoje. Então eu acho que mais umas 4, 5 rodadas fica mais ou menos o mesmo panorama que tivemos nos anos anteriores, porque não mudou muita coisa de lá para cá. O que mudou positivamente é uma melhora a vistas grossas
muito bem visto e muito bem-vindo a melhora do Botafogo. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!